Eu vinha fazendo trilha sozinho havia uns 6 anos. Já estava tão acostumado com o mato que nem precisava mais seguir trilhas principais. E talvez tenha sido justamente isso que me colocou naquela situação. Isso aconteceu em outubro passado, na Floresta Nacional de Raven Ridge, na Virgínia Ocidental. Eu tinha dirigido desde a Virgínia para aproveitar um fim de semana prolongado e explorar alguns trechos mais remotos, quase sempre vazios. O clima estava perfeito, algo em torno de 12 graus, nublado, mas sem chuva. Eu queria silêncio, solidão de verdade. Depois de umas 4 horas caminhando, cheguei a algo que só posso descrever como um desfiladeiro. Não era um cânion imenso, mas era fundo o suficiente, uns 10 ou 12 metros até um fundo rochoso com um filete de água passando. Não era queda fatal, mas você certamente quebraria o pescoço se tropeçasse. As paredes pareciam impossíveis de escalar, cheias de cascalho solto e pequenos vãos. Havia um enorme carvalho caído atravessado de um lado ao outro, inclinado levemente. O tronco era grosso, a casca gasta pelo tempo e por outros trilheiros que, provavelmente, já o usaram como ponte. Analisei o tronco por alguns minutos, testei sua firmeza e decidi atravessar. Concentrei cada passo, cada respiração, tentando não pensar na queda. Quando cheguei ao outro lado, sentindo aquela descarga de adrenalina, ouvi um som atrás de mim, um toque-toque rítmico e crescente. Virei rapidamente e vi um homem parado do outro lado do desfiladeiro, a uns 3 metros da base, onde o tronco tocava o solo. Ele parecia ter uns 50 e poucos, usando uma jaqueta de camuflagem velha e jeans surrados. A barba desgrenhada deixava ele com cara de lenhador mal dormido. Mas o que me fez congelar foi o que ele segurava. Um machado. Um machado de cabo longo, de verdade, não daqueles de camping. Por um segundo achei que ele fosse um lenhador, mas isso não explicava o motivo de ele estar ali, parado, olhando para o tronco que eu acabara de atravessar. E antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele simplesmente se aproximou da base e começou a golpear o tronco. Comecei a gritar, perguntando o que diabos ele pensava que estava fazendo. Ele não levantou os olhos nem por um segundo. Só continuou balançando o machado, num ritmo assustadoramente calmo. A cada golpe, pedaços de casca voavam. Um dos golpes entrou mais fundo do que os anteriores e o tronco estremeceu sob o impacto. Senti um frio correndo pela espinha. Gritei dizendo que havia acabado de atravessar por ali, que ele estava me deixando preso no outro lado. Naquele momento, percebi que era exatamente isso que ele queria. Nenhuma reação, nenhum sinal de que fosse parar. Fui ficando desesperado, começando a xingar, dizendo coisas sem nexo, qualquer coisa para fazê-lo parar. Então, do nada, ele interrompeu o movimento, abaixou o machado no chão, deu alguns passos até a beira do desfiladeiro e só então levantou o rosto na minha direção. A luz nublada deixava tudo mais estranho. As olheiras dele eram profundas. A pele ao redor dos olhos parecia manchada, quase escurecida. A expressão não era de raiva, era de certeza, uma certeza que me fez sentir como uma presa. Ele se inclinou um pouco para frente e disse, com uma voz seca e completamente despreocupada: "Eu conheço essas matas muito melhor do que você. Não foi ameaçador, foi apenas verdadeiro." E isso me apavorou mais do que qualquer grito. Ficamos nos encarando por um tempo que pareceu interminável, até que ele pegou o machado de volta, virou as costas e se embrenhou entre as árvores, como se nada tivesse acontecido. Fiquei parado ali, tremendo. O tronco ainda estava no lugar, mas visivelmente instável. Não havia a menor chance de eu confiar meu peso àquela ponte improvisada agora. Peguei o celular, sem sinal. Decidi encerrar a trilha e tentar achar outro ponto de travessia descendo a correnteza. Só que tudo iria piorar. Caminhei por quase 1 hora,
o desfiladeiro ficando cada vez mais fundo e mais largo. O sol começava a cair e eu estava indo na direção oposta ao meu carro. O desespero apertava. Foi quando encontrei algo que mudaria completamente a atmosfera da floresta. Um acampamento improvisado. À primeira vista pareceu um alívio, mas segundos depois, percebi que havia algo profundamente errado naquele lugar. O acampamento ficava num pequeno clareira, com um círculo de pedras formando o que parecia ser um fogo recente. Mas o que me fez parar de respirar por alguns segundos foram os detalhes espalhados ao redor. As árvores ao redor estavam marcadas com entalhes profundos, símbolos irregulares, sem padrão conhecido. Nada como iniciais de casais ou marcas de trilha. Eram cortes longos, precisos, quase ritualísticos. No chão, vi ferramentas enferrujadas, pedaços de pano amarrados aos galhos, e o que só depois percebi serem ossos pequenos, alguns ainda com manchas, organizados em padrões incômodos de olhar. Aquilo não era um acampamento, aquilo era um lugar de alguém, alguém que eu não queria encontrar. Um arrepio percorreu minhas costas. Assim que entendi o que estava vendo, dei meia volta e saí dali o mais rápido que consegui. O medo que já estava alto dobrou, como se eu tivesse colocado os pés em território proibido. Enquanto acelerava o passo, comecei a ouvir sons atrás de mim. Passos, galhos quebrando, movimento sincronizado ao meu. Cada vez que eu me virava, tudo ficava em silêncio absoluto. Quando eu caminhava, os sons retornavam. Pensei em predadores, mas não se moviam como animais. Então, pela 20ª vez que olhei por cima do ombro, finalmente vi. Não um animal, uma pessoa, escondendo-se atrás de uma árvore no momento exato em que me virei. Meu corpo congelou. Olhei mais para a esquerda e vi outra figura se esgueirando entre os troncos. Outras sombras se moviam como se estivessem cercando o terreno ao meu redor. Eles estavam me pastoreando, me empurrando adiante na direção que queriam. E como se tivessem decidido que não precisavam mais se esconder, começaram a se mover mais rápido, sem tentar abafar os passos. Um deles segurava algo longo, um tubo de metal, um pedaço de cano, uma clava. Não consegui ver direito, mas soube de imediato que aquilo não era ferramenta de trabalho. Meu coração disparou. Não havia mais dúvida. Eles estavam atrás de mim. Foi então que começaram a correr. E o que veio a seguir me marcou para sempre. Um dos perseguidores soltou um grito selvagem, não de palavras, um urro, um bramido brutal, como um chamado de caça. Foi o momento em que percebi que a situação já tinha ultrapassado qualquer limite racional. Eu estava sendo caçado. Corri como nunca na vida. O desfiladeiro continuava à minha esquerda, estreito e profundo, me empurrando para a frente sem opção de desviar. E atrás de mim, aqueles gritos, selvagens, frenéticos, ficavam cada vez mais próximos. Eu já estava exausto quando vi, alguns metros à frente, outro tronco caído atravessando o vazio. Bem menor que o primeiro, fino demais para alguém sensato arriscar a travessia. Mas eu não tinha escolha. Subi no tronco sem pensar, o coração batendo tão rápido que parecia vibrar no meu pescoço. Cada passo fazia a madeira ranger sob meu peso. Bastava um movimento errado e eu despencaria 10 metros entre pedras. Ainda assim, segui. Quando alcancei o outro lado, virei-me, arfando, suando frio. 3 figuras emergiram da mata, parando diante do tronco. E foi aí que percebi. Eles eram quase idênticos ao primeiro homem do machado. Mesma barba desgrenhada, mesma roupa suja, mesma expressão vazia e cansada, como cópias de uma presença que não tinha sido acidente. Um deles colocou a mão no tronco, como se fosse testar a travessia. Eu senti meu estômago cair, mas ele recuou. Os 3 ficaram só me olhando, imóveis, frios, calculados. E então, o que parecia ser o líder inclinou a cabeça e disse: "Dá-o fora daqui. Você teve sorte. Aquilo foi tudo o que bastou."
Corri novamente, sem olhar para trás, com a sensação de que, a qualquer momento, eles mudariam de ideia e atravessariam atrás de mim. Mas não houve mais som algum. A floresta ficou mortamente silenciosa, como se tivesse prendido a respiração. Não sei quanto tempo corri até reencontrar o início da trilha. Quando finalmente cheguei ao carro, mal conseguia segurar as chaves. Dirigi até minha cidade em completo silêncio, como se estivesse fora do meu próprio corpo. Algumas horas depois, fiz um boletim básico, mas eu sabia que ninguém faria nada. Aqueles homens conheciam aquelas matas muito melhor do que eu. Eles sabiam como desaparecer. Faz meses. Eu ainda faço trilha, mas nunca mais com a mesma paz. Às vezes, quando estou sozinho na floresta e o vento passa entre as árvores, sinto aquele mesmo olhar nas minhas costas, aquela certeza fria que ele disse ter. Eles sabem onde eu estou e sabem como me encontrar.